Então vamos lá, vamos bater esse papo aqui, 15 minutinhos, dá pra gente falar um pouquinho sobre o projeto, tá? Prazer conversar com vocês, já conheço aí a dupla, né? Já acompanho um pouco aí o trabalho de vocês. E a minha primeira questão é essa, né? Vocês, né, o Récio, né, aí no Omelete, você também já há um tempo aí, né, falando, né, sobre o mundo da TV e do cinema, vocês já têm aí uma bagagem, já tem projetos muito consolidados, né, nesse tema. Então a minha pergunta é, o que que vai ter de novo que já não é feito no trabalho de vocês atual, que tá em vigor e tá muito legal? O que que vocês vão conseguir trazer de novo do que vocês já produzem, cada um com o seu projeto individual? É, O que eu acho que tem de novo logo de cara é a dinâmica com o PH, porque a gente nunca tinha feito vídeos em parceria, assim. Eu acho que na CCXP Awards a gente quase fez um pouquinho de debate junto ali, mas é a primeira vez que a gente está dividindo um debate para falar de filmes e séries. E para mim, essa dinâmica que tem se perdido um pouco aí nesse ecossistema da internet que valoriza muito o react, valoriza muito a opinião individual. Você escrever duas linhas de um frasismo assim no Letterboxd, ou então, sei lá, encontrar consensos em site de agregador de notas e tal, tipo, é, o ecossistema todo dessa coisa do debate nas redes e tal, está privilegiando ou o individualismo ou então o consenso, né? E eu acho que com o PH a gente consegue, nesse choque novo de ideias aí, talvez arejar um pouco a discussão, porque para mim, sempre no meu trabalho, sempre em todos os espaços, assim, seja comentando no Twitter, seja falando nas redes e tal, tipo, eu fico tentando instigar as pessoas a reagir às opiniões e aí pensar por conta própria e tal. Então, para mim, o que tem de novidade é realmente essa dinâmica, logo de cara, assim. Pode ter outras coisas e tal, mas o que me instigou logo de cara foi essa dinâmica. Eu posso, não vou dar spoiler, mas falando um pouquinho de algumas gravações que já tivemos, algumas testes e algumas que, enfim, daqui a pouco estarão disponíveis, o resto me incomoda muito, sabe? Então eu acho que isso aí é uma dinâmica muito massa que a gente pode ter. E quando eu falo incômodo, não é no sentido ruim, é no bom sentido mesmo, né? De tentar argumentar o que eu argumentaria sozinho, por exemplo, ali no meu canal ou em um texto, quer que seja, tentar argumentar não para convencer o resto, mas para fazer talvez ele ter outra dinâmica com o que ele está falando, e assim eu preciso ter uma outra dinâmica também. Então, durante as gravações, para mim é um PH completamente diferente daquele cara sozinho aqui gravando vídeo, escrevendo texto, né? E eu não sei se o resto se sente da mesma maneira, mas a gente já teve uns sustos, uns bons sustos, eu Não, digo assim, entendeu? uns ótimos sustos logo de cara, assim, né? Agora na sexta-feira vai estrear o programa e tal, já discutindo filme, discutindo opiniões aí contrárias, inclusive. Então eu acho que isso é muito instigante, assim. Durante muito tempo, sei lá, eu já escrevi a crítica antes de entrar no Omelete. Então eu escrevo crítica desde 2000. Antes das redes sociais, antes de qualquer coisa. Então, esse exercício, para mim, durante muito tempo, na maior parte do tempo, foi uma coisa muito solitária, porque é você na frente do seu computador e, É. tipo, tentando tirar um texto ali e tentando meio que articular uma ideia. E no podcast aqui, nesse nosso debate, ele não permite que você fique matutando muito o que a pessoa está dizendo, sabe? Então é meio que realmente um choque, assim. Eu acho que a ideia do Tomada 2 é um pouco disso, assim, né? A Sim. linguagem e vocabulário do cinema, mas é também uma questão de um choque elétrico aí, de você ser bombardeado com um argumento, e aí você tem que meio que, tipo, assimilar esse argumento, e aí você devolver se isso faz sentido para você ou não, se você pode até mudar de opinião com o que você acabou de ouvir, se é um ponto de vista novo em relação ao filme que você está falando. Então, para mim, isso realmente é suficiente, assim, sabe? Não suficiente, mas eu digo, eu acho que é um ótimo É um ponto de começo, partida. um É um, alicerce interessante. Exato, é um ótimo ponto de partida para você arejar os filmes. Eu acho que os filmes estão muito fechados aí nessa ideia do consenso, na ideia de cada um é uma autoridade por si só e tal. Eu acho que a autoridade, ela meio que ela se transforma no debate. E aí, para mim, tá sendo legal esse choque aí. Também Ah, também me sinto incomodado com o PH, porque o PH, ele, eu queria ele até chega para incomodar também. eu queria até avançar nessa coisa da química, né? Porque assim, a gente sabe que no podcast a química entre os hosts, o co-host, ela às vezes é até mais importante do que o próprio conteúdo, né? Essa dinâmica ela é muito importante. E eu queria entender, assim, eu sei que vocês, né, se conhecem de outros projetos e de
todas as coisas que acontecem no mundo, né, da cultura pop, mas o que que cada um contribui nesse ponto de vista sobre o cinema e sobre a TV, né? O que, putz, esse ponto aqui que o PH fala, isso aqui complementa o que eu penso, ou vice-versa, né? O que que cada um está completando na visão que cada um tem de cinema e de TV desses assuntos que vão ser abordados aí no podcast. Olha, assim, eu tenho um estilo um pouco mais lento de conversar sobre as coisas. Eu sou um cara que fica tergiversando, né? Fico dando voltas, voltas. Às vezes eu esqueço até o ponto central, sabe? Eu acho que meu auxílio é gerar esses possíveis caminhos no diálogo, né, entre nós dois aqui. Então, em vez de sozinho eu estar ali tergiversando, girando, girando e esquecer o ponto central, o resto eu crio um ponto central. Porque, como eu falei, a questão do incômodo dele, que me dá, é esse bom incômodo do cara que. O resto eu já pensa muito bem em título há muitos anos. O resto eu já pensa muito bem aquela frase que vai incomodar vai incomodar o público. Por quê? Porque precisa, porque a antítese que se põe diante da arte é isso. Então, meio que eu fico jogando caminhos, aí, pelo menos a ideia inicial das gravações, e o resto ele pega um caminho que eu digo, ô safado, mas tu pegou logo esse? Tá bom, vamos por aí e tal. E fico gerando outros caminhos. Eu acho que a minha contribuição é mais essa, de ficar, né, gerando ramificações e o resto ele vai ali, ó, com a experiência dele, também já lidando com muita gente, que é muito importante, lidando com muita gente já em vídeo, né, em apresentação e tudo mais, em redação, coisa que eu tenho pouca experiência, por exemplo, ele vai ali, ó, só insando, digamos assim. Essa coisa do PH ficar às vezes abrindo a conversa e tal, poxa, para mim isso é ótimo porque às vezes eu tô fixado numa ideia, talvez é que eu fico procurando qual que é o nervo do filme, por exemplo. E aí pegar essa unidade, esse nervo do filme e tentar abrir isso e argumentar em favor dessa ideia que talvez eu tô meio que tipo fixado numa ideia. Aí o PH ele vai abrindo, ele vai fazendo caminhos, aí de repente ele solta uma coisa e fala, puta, é isso aí. E aí eu puxo, pego esse caminho que ele sugeriu e aí eu vou nesse rumo mais para talvez reforçar uma ideia que eu tinha no começo e tal. Então, uma coisa que eu pensei agora, que eu nunca tinha pensado, às vezes eu estou em relacionamento assim, e aí as pessoas falam assim, né? Eu falo, nossa, você tá me deixando maluco, porque você tá falando a mesma coisa de 5, 10 vezes diferente, de 10 jeitos diferentes. E isso é enlouquecedor e tal. Então, tipo, eu aceito que nessa jornada aí de tomada 2 eu posso deixar o PH maluco, porque às vezes eu falo a mesma coisa de muitos jeitos diferentes e, e ele tá me oferecendo aí munição para eu falar, de achar muitos jeitos diferentes de falar a mesma coisa. Sensacional, gente, sensacional. Gente, o Cast News ele tem na sua base aqui, além dos entusiastas dos podcasts, também os podcasters, né, que estão começando, podcasters independentes, né? Então, desse universo a gente se interessa muito pelos bastidores, pela produção, como é produzir, né, aquele podcaster independente que faz o seu podcast ali na casa dele, ele mesmo edita, ele mesmo grava, ele mesmo faz o roteiro, ele sempre tem essa vontade de entender como são feitas as grandes produções. Eu queria entrar um pouco nisso, assim, como é hoje o trabalho de vocês, assim, como se constrói o roteiro, vocês dois, se essa parte realmente de pensar no conteúdo, roteirizar, se ele é um pouco mais aberto, a parte de gravação, se vocês estão fazendo tudo remoto, se tem estúdio envolvido, se vocês contribuem com a edição ou não, puder falar um pouquinho dessa parte da produção dos bastidores, para nós é muito rico. Em relação a isso, a gente foi privilegiado. A gente recebeu um grande presente aí de estar trabalhando com a produção do B9, porque o B9 a empresa a produtora de maior know-how de podcasts no Brasil. E eles produzem para o Wondery, que também tem todo um norte e toda uma consciência do que eles querem para o programa. Então, em relação a isso, do nosso o processo de trabalho aqui, o fluxo. Eu não sei o pH, mas eu sinto que para mim é muito suave, sabe? Quando a gente começou a gravar, isso já faz umas 3, 4 semanas, eu tinha um pouco de receio em relação à química, em relação se ia funcionar, se a gente ia ficar enrolando muito, fugindo do assunto, se ia se estender demais e tal. Mas eu sinto que o processo todo ele já está muito azeitado desde o começo, assim, não só a minha química com pH, que para mim foi uma revelação, mas também em relação à produção, o pessoal do B9 já chega muito afiado, o pessoal da Wonder ele também já chega muito consciente do que esperar do nosso É o que programa e eles tal. querem também, né?
Já está É, muito então, óbvio para a gente. então, em relação a isso, eu acho que está facilitando demais. A gente discute as pautas em conjunto e tal, mas a gente tem a Ieda Marcondes, que ela trabalha nos roteiros pelo B9, então tem muita pesquisa que ela faz, tem muita coisa que já vem para a gente meio pronto, assim. Obviamente, a gente fala muita coisa e tal, muita coisa a gente tira da cabeça na hora. Nessa dinâmica com o PH vem muito insight na hora, mas ao mesmo tempo a gente está já com essa equipe e para mim foi uma grande revelação também. Trabalhar com o B9 e o Wonder nesse caso tá. Porque, puta, sei lá, 20 anos de Omelete, meio que você se acostuma com um certo fluxo, um certo jeito de trabalhar. Então, para mim, só de estar com novas pessoas em volta, assim, tá sendo bem legal. Só para afirmar também aqui o trabalho da IE, da produtora, que é fundamental. Eu acho impossível elogiar. A gente está ali na capa, é muito fácil para a gente, né? Vamos elogiar o PH, vamos elogiar o Hessel, que eles estão ali abrindo o microfone, digamos assim. Mas o trabalho da IEDA é fundamental, porque assim, eu gravo podcast há muitos anos, desde 2006, né? Um dos primeiros podcasts de cinema do Brasil foi iniciado, eu estava lá, digamos assim. E uma coisa que quem grava podcast sabe muito bem, você grava aqui com a tela do computador aberta, então quando começa a falhar aqui a memória, ou você começa a querer um assunto novo, uma informação nova, você vai ali e pesquisa. Aí a dela é uma maravilha porque ela parece que antecipa o que a gente vai precisar, sabe? Então é como se você tivesse aqui uma cartolina do seu lado, pronto para que, entre aspas, sua memória não falhe, né? Não só sua memória, mas quando a gente está precisando daquele gancho bem específico, tá lá bem organizado, opções de gancho. E acho que o que acaba sendo aqui mais o trabalho dos apresentadores e comentaristas, né? Eu e o Hessel, é de entender toda essa dinâmica que está posta lá e dizer assim, tá, agora como é que a gente transforma isso aqui num papo legal, que tem um fluxo legal, que tem uma dinâmica boa. E assim a gente vai tendo, né? E obviamente vamos colocando informações que estão na nossa cabeça que se a Ieda tivesse acesso à nossa cabeça, ela também colocaria lá de uma maneira muito bonita. Então Muito, fica aí o destaque também para a produção, que é maravilhosa, como disse o Hessel. muito legal, gente. E vamos falar um pouquinho sobre entrevistas, né? Que vai ser um dos elementos que vão fazer parte aí desse novo podcast. Provavelmente você não vai querer me adiantar uma entrevista legal, já sei, então já não vou nem perguntar, mas assim, eu queria saber da dinâmica, assim, qual que é o perfil que vocês estão convidando, né? Quais são as pessoas que vocês consideram interessantes, esse perfil, e que dinâmica vocês estão querendo dessas entrevistas que vão fazer parte, né, do Tomada 2. A- Antes de mais nada, a dinâmica é o seguinte: na sexta-feira saem os episódios que a gente faz meio que a crítica e o debate, né? Do que está estreando no momento e tal, seja filme, seja série. Esse episódio de sexta ele vai estar no Amazon Music, vai estar no YouTube da Wonder e nos tocadores em geral. E aí na terça, são 2 episódios por semana. E na terça-feira é um episódio que é exclusivo de Amazon Music. E esse episódio é o episódio onde a gente tem as entrevistas e listas e curiosidades. A gente tá para gravar mais um episódio com um convidado, já fizemos um que foi muito legal, um debate que daria para a gente ficar 1h30, 2 horas falando aqui, e a gente teve que encurtar e tal, mas eu não sei o PH, mas eu gostei muito de ter gravado esse. É sobre uma coisa de série de TV e É, foi legal. Eu acho que foi um bom auspício aí, nossa primeira convidada. vocês vão se surpreender com a convidada, então deixa aí. Porque tem também as pessoas que vão sendo convidadas, vão participando, né? E as entrevistas, como o Hessel falou. Das entrevistas, o, o perfil é muito simples, essa é interessante. Primeiro, ser produtor, ser da área, né? Diretor, roteirista, ator, atriz, envolvido de alguma maneira ali no métier, que esteja em vigor no momento. Não é para vir fechar espaço, não. É o contrário. É uma pauta que existe por conta dessa pessoa, né? Então, eu infelizmente não posso adiantar, porque senão fura. Mas a primeira entrevista já é muito boa. Muito interessante. Então vocês vão ver em breve. Muito legal, gente. Obrigado aí pela oportunidade, conhecer um pouco mais sobre o projeto, um pouco mais sobre o que vocês estão, né, planejando para esse projeto. Vai ser sensacional. Agradeço a oportunidade e desejo aí uma imensa sorte aí nesse lançamento e vamos acompanhar par e passo aqui com o Cast News. Um grande abraço para vocês, viu? Boa, Muito legal. Um obrigado. abraço, Renato. Obrigado pela atenção, Renato. E o pessoal do Cast News aí, um forte abraço. Um abração.